Nossa história começa com Haruto, um homem de 30 anos vivendo pobre e miserável em um pequeno quarto escuro que ele nunca deixa. Desde a infância, ele foi vítima de bullying severo e violento por parte de todos os seus colegas de classe, o que o deixou com uma depressão severa que o prendeu dentro de seu quarto pelo resto de sua vida, fazendo nada além de jogar videogames e ouvir os resumos do Ani Prostigai, que ele havia seguido do começo ao fim e assinado com grande paixão. No entanto, um dia, enquanto estava sentado jogando no celular, uma luz forte e repentina surgiu, assustando-o tanto que ele fechou os olhos com força contra o brilho. E quando os abriu novamente, ficou chocado com o que viu, pois agora estava em um lugar totalmente diferente e estranho. E diante dele, apareceu uma bela garota que lhe disse: "Parabéns, você ganhou a chance de viver uma nova experiência em outro mundo." Naquele instante, Haruto percebeu que tinha morrido, mas felizmente lhe foi concedida outra chance de vida. E então ele se apressou para contar a ela que sua vida passada tinha sido insuportavelmente difícil, que ele não tinha feito nada com ela, nem mesmo saído do seu quarto. E por essa razão, ele desejava desta vez sentir-se seguro. Ela o confortou respondendo: "Não se preocupe, eu compensarei tudo o que você perdeu, pois este mundo é construído sobre poderes mágicos, e prometo conceder-lhe uma poderosa força mágica. Tudo o que você deve fazer é aproveitar sua vida, nada mais." Assim que suas palavras terminaram, Haruto se viu transferido para um novo lugar dentro de um corpo diferente, o corpo de um recém-nascido e não apenas qualquer criança, mas o príncipe herdeiro, filho do rei e da rainha, que estavam tomados por uma imensa alegria com seu nascimento, especialmente porque ele nasceu um menino bonito com traços marcantes. Sem hesitação, o rei desejou completar sua felicidade e convocou o vidente para medir o poder mágico escondido no corpo de seu filho, certo de que a força de seu filho não ficaria abaixo do nível 40, acreditando que ele se tornaria alguém de grande renome. Mas a surpresa chocante que ninguém previu foi que o poder de Haruto não mediu mais do que nível 2. Meu Deus, aquela garota não lhe prometeu uma força poderosa. Que traição era essa? O rei e a rainha ficaram atônitos e pensaram consigo mesmos: isto é uma grande humilhação para a família real. Isso fará o povo zombar de nós e diminuir nossa posição. Devemos agir. E sem piedade, tomaram a grave decisão de lançar a criança na floresta e declará-la morta para que ninguém soubesse e ninguém visse. Naquele exato momento, a garota que havia concedido a Haruto sua nova vida o observava de longe, e ali percebeu que havia cometido um terrível erro, pois ela não lhe havia dado um poder mágico fraco como parecia, mas sim uma força de 1002, a maior força deste mundo. No entanto, a bola de cristal da vidente falhou em ler o número verdadeiro, mostrando apenas o 2 enquanto ocultava o 1000. Enquanto isso, o rei executou seu plano cruel e abandonou Haruto na floresta sem piedade, como se o destino o tivesse traído para morrer no próprio dia de seu nascimento. No entanto, Haruto procurou entender e dominar a magia dentro dele, e para sua surpresa, ele conseguiu, criando um cubo conhecido como a Barreira, uma construção usada para quase tudo. Ele até conseguiu moldá-lo em um pássaro, e além disso, voar com ele. Foi então que ele encontrou um lobo na floresta, e ao vê-lo, o lobo tentou devorá-lo imediatamente. Haruto lutou para pensar em uma maneira de se proteger, criando muitos cubos de barreira e lançando-os contra o lobo, na esperança de que pudessem atingi-lo ou assustá-lo para que recuasse. No entanto, nada aconteceu, pois o lobo não foi afetado e continuou determinado a matá-lo. Naquele momento, Haruto concebeu uma ideia mais forte e, usando seus cubos, levantou uma árvore da floresta e a lançou sobre a besta, causando apenas um ferimento leve. Então, não encontrando outra solução, ele criou um cubo maciço para levantar uma grande porção do solo da floresta para esmagar o lobo. E com terror enchendo seu coração, o lobo gritou: "Pare, eu me rendo." Haruto ficou surpreso ao ouvir a voz de uma garota, não percebendo a princípio que era o próprio lobo falando, e ela se dirigiu a ele com um pedido de desculpas, admitindo que havia tentado devorá-lo porque sentiu a magia avassaladora dentro de seu corpo e desejava reivindicá-la para si. Mas Haruto lembrou-se então de que ainda era um bebê incapaz de falar, então ele forjou um cubo mágico e o fundiu com suas cordas vocais, permitindo-lhe comunicar-se com ela. Quando ela o ouviu falar, teve certeza de que estava diante de alguém com uma força mágica aterrorizante. Tão imenso que ela acreditou que ele poderia ser um dos reis negros, mestres da feitiçaria ilimitada. E imediatamente ela implorou para que ele se tornasse seu novo mestre, jurando servi-lo com total devoção. A princípio, Haruto pensou que ela estava brincando, mas logo percebeu que ela estava completamente séria, até mesmo exigindo que ele lhe concedesse um nome digno. E assim ele respondeu e a nomeou Lina. Depois, Haruto sentiu uma fraqueza intensa e quase desmaiou, pois ainda era apenas uma criança recém-nascida que precisava de alimento para sobreviver. E sem saber o que fazer, Lina transformou-se em sua forma humana, aparecendo como uma jovem de beleza estonteante, e decidiu que sua primeira missão seria encontrar comida para ele. No entanto, quando estava prestes a partir, ouviu passos se aproximando.
Por ordem de Haruto, ela foi investigar enquanto ele permanecia atrás, observando através de seus cubos mágicos. E logo ela descobriu que o recém-chegado era um guerreiro poderoso que tinha vindo à floresta por Haruto em pessoa. Lina o confrontou exigindo: "Quem é você, estranho? E por que quer levar Haruto? Saiba que nunca permitirei isso." Mas o guerreiro respondeu: "Sou parente do rei e ouvi o que ele fez ao seu filho e não pude suportar, tive que intervir, pois esta criança não tem culpa para morrer tão injustamente e por isso decidi criá-lo como meu próprio filho e cuidar dele." Lina ficou profundamente comovida com suas palavras, lágrimas escorrendo pelo rosto, e ela concordou em deixar que ele levasse Haruto e o protegesse com a condição de que ela também os acompanhasse e permanecesse perto dele. E o guerreiro aceitou sem hesitação. A partir daquele dia, Haruto viveu com sua nova família por 9 anos inteiros. Por 9 longos anos, Haruto viveu uma vida tranquila e bonita com sua nova família. E durante esse tempo, soubemos que ele também tinha uma irmã mais nova chamada Charlotte, a quem ele amava profundamente. Quanto a Lina, ela vivia com eles na casa, assumindo o papel de empregada e cuidadora. No entanto, apesar de todos esses anos, o vínculo de Haruto com Charlotte não era forte, pois ela sempre evitava falar com ele ou brincar perto dele. Ao contrário de Lina, que passava a maior parte do tempo com ela. Isso deixou Haruto muito intrigado, e o fez se perguntar sobre a verdadeira razão por trás do comportamento dela, até que um dia sua mãe o consolou e lhe disse que Charlotte não conseguia falar com meninos e se sentia envergonhada perto deles, e por isso mantinha distância e não conseguia lidar com ele. Naquele momento, Haruto começou a considerar seriamente como se aproximar dela e percebeu que, com sua magia, ele poderia criar outra versão de si mesmo, não apenas para ensiná-la a falar, mas também para se aproximar do coração dela. Naquele mesmo dia, seu pai começou a treiná-lo em esgrima, insistindo que ele aprendesse, pois acreditava que o poder mágico de Haruto era fraco e que ele precisava de outro meio de se defender. Desde a primeira rodada, seu pai percebeu que seu filho possuía extraordinária força e conseguia realizar movimentos que nem mesmo um jovem com um nível de poder mágico acima de 30 poderia alcançar, o que o fez suspeitar que algo incomum estava acontecendo com Haruto. Naquela noite, ele confessou suas dúvidas à esposa e disse a ela que talvez o filho deles fosse um dos renascidos do Rei das Trevas, um pensamento que encheu ambos os pais de ansiedade e os fez se perguntar como deveriam agir se essa suspeita se confirmasse. O que eles não perceberam foi que Charlotte os ouviu, embora ela não entendesse completamente o que eles queriam dizer. Vários dias se passaram sem que Haruto fizesse algo notável. Até o treinamento com espada foi adiado porque seu pai ficou muito ocupado. Uma noite, enquanto estava sentado ociosamente em seu quarto como de costume, Haruto ouviu barulhos altos do lado de fora. Com preguiça de se levantar, ele abriu suas telas de vigilância mágica e ficou horrorizado ao ver soldados feridos e derrotados no chão, enquanto seu pai estava sentado em completo desespero no centro de tudo. Percebendo que a situação era tanto grave quanto dolorosa, ele correu para fora para ver o que estava acontecendo. Lá, seu pai falou com ele, dizendo: "Há algum tempo, uma série de roubos e ataques vem ocorrendo por toda a cidade nas mãos de uma gangue muito perigosa. Após longas investigações, descobrimos o esconderijo deles e assim que soubemos disso, reuni os soldados e preparei um plano para atacá-los. Mas parece que alguém vazou nosso plano, pois quando entramos na base deles, estava vazia, e eles apareceram de repente das sombras e nos atacaram com ferocidade, causando pesadas perdas, como você pode ver." Haruto sentiu a profunda tristeza de seu pai e tentou confortá-lo, assegurando-lhe que logo superariam esse problema. Enquanto caminhava entre os soldados feridos, Haruto usou secretamente sua magia para curá-los sem que ninguém percebesse. E de fato, todos se recuperaram com uma velocidade surpreendente, o que deixou seu pai perplexo, incapaz de entender o que havia acabado de acontecer. Enquanto isso, Haruto sentou-se pensando sobre o assunto, então abriu suas telas mágicas novamente para rastrear a cidade em busca da gangue. E para seu choque, ele os encontrou celebrando seu recente sucesso ao lado dos guardas da cidade. Isso revelou a verdade. Foram os próprios guardas que vazaram o plano de seu pai para os criminosos. A raiva surgiu dentro de Haruto e ele percebeu que tinha que puni-los com vingança implacável. Sem hesitar, ele partiu rapidamente em direção ao esconderijo deles, determinado a lhes ensinar uma lição dura. O que ele não sabia era que Charlotte tinha secretamente testemunhado ele voando pelo céu. Quando Haruto chegou ao covil da gangue, eles ficaram surpresos com sua aparição repentina, sem saber quem ele era ou por que tinha vindo. Apresentando-se audaciosamente, ele disse: "Não se preocupem, eu sou aquele que vai acabar com vocês agora." Então ele liberou sua magia, atingindo todos de uma vez. Aterrorizados, eles perceberam que estavam enfrentando alguém muito poderoso para derrotar e então confessaram a verdade. "Nós apenas seguimos ordens. Nosso verdadeiro objetivo era matar seu pai e eliminá-lo, mas até hoje não sabemos quem é que nos dá as ordens. Tudo o que sabemos é que as ordens vêm de fora da cidade." Ao ouvir isso,
Haruto ordenou que Lina lidasse com eles e queimasse o lugar junto com todos dentro, enquanto ele escrevia uma mensagem endereçada a seu pai de um remetente anônimo, revelando tudo sobre a gangue e sua tentativa de assassiná-lo. Quando seu pai recebeu a mensagem, a confusão o dominou, pois ele não fazia ideia de quem era seu inimigo ou por que alguém estava tão desesperado para destruí-lo. Enquanto isso, Charlotte não conseguia esquecer o que tinha visto na noite anterior. Ela se aproximou de Lina e perguntou seriamente: "Como pode haver duas versões do meu irmão na casa? Eu os vi ambos e até o vi voando no céu. No entanto, quando voltei para o quarto dele, ele estava sentado lá sem nenhuma energia mágica ao seu redor, então eu soube que ele não era o verdadeiro." Naquele momento, Lina percebeu que Charlotte não era tão ingênua quanto pensava e decidiu contar-lhe a verdade. Seu irmão não é uma criança comum. Ele possui um poder mágico tão avassalador que ninguém mais neste mundo pode igualá-lo. E um dia, ele se tornará o maior governante da Terra. A partir de então, Charlotte começou a seguir Haruto por toda parte, ansiosa para saber mais sobre ele. O próprio Haruto percebeu seu comportamento e entendeu o motivo. Então, por precaução, ele a conectou a um dispositivo de rastreamento mágico que lhe permitia monitorar seus movimentos a qualquer momento e escapar dela se desejasse. Então chegou um dia em que sua mãe disse que iria ao festival da cidade com Charlotte. Haruto mal podia acreditar no alívio que sentiu. Ele finalmente se sentiu livre de sua vigilância constante. Mas antes mesmo de chegarem ao festival, seu dispositivo de rastreamento deu um sinal de alerta de perigo. Ele rapidamente abriu sua tela mágica e viu uma gangue atacando-as, massacrando os guardas sem piedade. O pânico tomou conta dele e ele imediatamente contatou Charlotte através do dispositivo, guiando-a com direções para escapar até que ela e sua mãe chegassem a uma caverna segura. Uma vez lá, sua mãe perguntou: "Quem estava te ajudando, Charlotte?" Ela respondeu: "Eu não sei, mãe. Havia uma voz me guiando, mas com certeza foi ele quem nos salvou." Sua mãe então disse que sairia para verificar se a área estava segura e tentar encontrar quem as estava ajudando. De fato, ela saiu e usou magia de ilusão para esconder a caverna, mas a gangue a encontrou novamente. Encurralada, ela viu a morte diante de seus olhos e gritou: "Se este é o fim, então eu me matarei com minhas próprias mãos antes que vocês me matem." Ela puxou sua adaga e estava prestes a se apunhalar quando, de repente, a lâmina se despedaçou em suas mãos. E ela desmaiou, tudo causado pela magia de Haruto, pois ele finalmente havia chegado, furioso e implacável, não querendo que sua mãe testemunhasse o que estava prestes a acontecer. Com pura ira, ele desceu sobre a gangue e os aniquilou todos com um único golpe impiedoso. Ele então correu de volta para a caverna, carregando sua mãe inconsciente. Para tranquilizar Charlotte sem se expor, ele alterou a voz e disse: "Sua mãe está segura. Ela está apenas inconsciente e vai acordar em breve. Não se preocupe, os guardas virão resgatá-la daqui." Ainda assim, Charlotte sentiu a aura familiar de sua magia e percebeu que era realmente seu irmão. Ela correu até ele, abraçou-o apertadamente e disse: "Eu sabia. Você é o herói da justiça, aquele que luta contra o mal com sua magia. Eu te amo tanto, Haruto." Haruto então percebeu que seu segredo havia sido descoberto e não havia como negá-lo. Então ele entrou no jogo, confirmando suas palavras, mas fazendo-a prometer que isso deve permanecer em segredo, escondido de todos os outros. Depois disso, ele retornou rapidamente ao palácio antes que alguém pudesse suspeitar dele, enquanto Charlotte e sua mãe voltaram mais tarde sob a proteção dos guardas da cidade. Quando Charlotte viu seu irmão, Haruto, parado diante dela, ela correu e o abraçou apertadamente. E esse momento foi uma grande surpresa para todos, pois a garota sempre o evitou e se absteve de falar com ele durante toda a sua vida. Mas naquele instante, ela afastou todos os pensamentos anteriores e declarou com determinação que, a partir de agora, ela se aproximaria dele e sempre o acompanharia, pois não tinha mais ninguém. E de fato, a partir daquele dia, sua proximidade com Haruto tornou-se extremamente forte, passando todos os dias brincando e rindo com ele, deleitando-se com a felicidade de sua presença, enquanto o próprio Haruto sentia alegria com essa mudança. Ao mesmo tempo, ele se sentia perturbado porque não tinha mais tempo para si mesmo ou privacidade em seu quarto, já que todo o seu tempo agora era dedicado a estar com Charlotte, que se apegou profundamente a ele. Um dia, Charlotte notou as telas de vigilância e perguntou a Haruto sobre elas, e ele explicou tudo a respeito delas. Ela ficou completamente maravilhada com o que viu e exclamou: "Meu irmão é o mestre da magia. Ele pode criar qualquer coisa neste mundo com sua magia." O que fez Haruto se sentir extremamente envergonhado, pois estava começando a parecer um super-herói aos olhos de sua irmã, e ele temia que ela pudesse revelar seu segredo a outros. Ele decidiu desviar um pouco a atenção dela e disse que desejava aprender a magia antiga, conhecida como a magia perdida. No entanto, ele não sabia por onde começar ou como acessar suas fontes, pois a maioria dos livros sobre a magia perdida não existia mais. Ao ouvir isso, Charlotte prontamente ofereceu sua ajuda, dizendo: "Deixe comigo, meu mestre", e o levou à grande biblioteca dentro do palácio, uma biblioteca de proporções enormes, onde ele ficou impressionado com seu tamanho vasto e a abundância e variedade de livros.
Ela se movia com facilidade entre as prateleiras, selecionando os livros de magia perdida para ele e entregando-os sem dificuldade. Ela não parou por aí, mas recomendou um livro em particular, explicando que continha um conhecimento extenso sobre magia, incluindo como usá-la para viajar entre diferentes tempos. Haruto ficou impressionado com a riqueza de informações e perguntou surpreso: "Como você sabia de tudo isso? Estava me observando?" Charlotte explicou que desde a infância ela lia os livros com a ajuda da mãe e de Lina, entendendo todo o conteúdo, e agora queria que Haruto os lesse também, para que ele também pudesse se beneficiar de seu conhecimento. O que ele leu o lembrou de aventuras e animes que ele já tinha assistido. Quando Charlotte ouviu a palavra anime, ela ficou espantada e perguntou o que significava. Haruto explicou que eram histórias de um mundo completamente diferente do deles, e começou a contar para ela. Anime tem histórias verdadeiramente magníficas. Animada, ela disse: "Quero assisti-los. Quero assistir anime de qualquer maneira possível", e naturalmente seus desejos eram ordens para Haruto. Após dias de esforço, ele conseguiu criar um site ligando o mundo atual ao mundo antigo, abrindo os vídeos para ela assistir e ouvir, e assim que ela ouviu as vozes, ficou maravilhada, mal conseguindo acreditar. Com o passar do tempo, os pedidos de Charlotte só aumentaram. Ela desejava ver Haruto enquanto ele lutava contra vilões vestindo as roupas dos heróis de anime, para que ninguém soubesse sua verdadeira identidade. Haruto não se opôs e tentou replicar os trajes exatamente. Depois de tudo isso, ela queria acompanhá-lo em batalhas reais, mas ele recusou e abriu uma tela de vigilância para que ela assistisse de uma distância segura. De fato, Haruto partiu para enfrentar a gangue e os derrotou rapidamente antes que os soldados de seu pai chegassem. Naquele momento, seu pai chegou com os soldados, viu e, surpreso, perguntou: "Quem é você? O que está fazendo aqui?" Haruto teve que mentir dizendo: "Sou o herói da justiça. Minha missão é lutar contra os vilões e manter a justiça na cidade." E então ele rapidamente escapou. A partir daquele dia, toda vez que Charlotte via Haruto lutando contra os vilões, sua admiração por ele crescia, e ele infelizmente não conseguia suprimir seu deslumbramento. Ele obedeceu ao pedido dela para continuar combatendo os malfeitores, enquanto ela observava de longe, ficando cada vez mais orgulhosa dele. Ele ficou conhecido na cidade como Soldado Sombrio ou o Cavaleiro Negro, e tornou-se inseparavelmente associado ao título de Herói da Justiça. Um dia, Haruto finalmente completou a criação de seu segundo eu, acreditando que poderia contar com ele mais tarde, mas descobriu que essa versão era extremamente preguiçosa e disse a ele: "Olá, cara! Estou cansado", antes de ir dormir, o que o chocou muito. Enquanto estava sentado, seu pai chegou, pedindo uma reunião com ele e sua irmã. Quando eles apareceram, ele informou que os filhos do rei visitariam a cidade e eles deveriam recebê-los sem cometer erros. Todos desceram para receber o príncipe Lee e sua irmã, a princesa Marian. Era evidente o quão arrogante o príncipe era, não mostrando respeito por ninguém, enquanto sua irmã era educada e tímida, pedindo desculpas pelo comportamento do irmão. Haruto permaneceu focado, sentindo que esses poderiam ser os verdadeiros irmãos. Quando Haruto percebeu os olhares condescendentes do príncipe Lee, ficou frustrado com sua arrogância e aproximou-se dele, desafiando-o para um duelo de espadas de madeira. O príncipe concordou e o duelo começou. Inicialmente, Haruto permitiu que o príncipe vencesse, mas depois revelou sua verdadeira força, atacando ferozmente quando o príncipe caiu no chão, rendendo-se e ajoelhando-se diante dele. Após o duelo, a princesa Marian pediu desculpas pelo comportamento do irmão e Haruto assegurou-lhe que foi apenas um duelo. Depois voltou para o seu quarto. Dias se passaram e Charlotte continuou monitorando a cidade, relatando quaisquer crimes a Haruto até que ela descobriu uma gangue cometendo roubo. Ela correu para informá-lo imediatamente, e dessa vez Lena decidiu se juntar à missão dizendo: "Estarei com você para prevenir qualquer perigo." Haruto inicialmente recusou, temendo que a inexperiência dela pudesse causar maiores perdas ou revelar sua identidade. Charlotte, no entanto, insistiu: "Todos os heróis da justiça têm assistentes e você também deveria ter um." E Haruto, com seu coração terno, não pôde recusá-la. Ele concordou com a condição de que ela deveria obedecer suas ordens e não usar seus poderes sem sua permissão, ao que ela prometeu obediência. Juntos, eles se dirigiram ao esconderijo da gangue, onde os ladrões estavam celebrando os despojos do roubo. Quando viram o Cavaleiro Negro na frente deles, ficaram atônitos, e um deles, tolo, disse: "Vá embora, não vendemos brinquedos de criança aqui." Enfurecida, Lena lançou sua magia de fogo sobre eles, quase os queimando, mas Haruto interveio imediatamente com barreiras mágicas protetoras, advertindo-a severamente: "Eu não te disse para não usar violência? Você quer me causar problemas?" Ela percebeu seu erro e pediu desculpas. "Sinto muito, fui provocada, mas fiz tudo por você e não farei mais do que isso." Haruto então retomou o controle total da situação, neutralizou a gangue e voltou para casa completamente exausto e desgastado das intensas confrontações. Naquele momento,
Charlotte estava transbordando de empolgação e alegria com o que tinha testemunhado e exclamou para seu irmão: Lena deve apenas acompanhá-lo em todas as próximas missões. Ela é realmente formidável em combate. No entanto, ele recusou firmemente, respondendo: já tomei minha decisão. Esta foi a primeira e última vez que ela me acompanhará. A garota era imprudente e inadequada para tais situações. Ao mesmo tempo, no Palácio Real, o príncipe Lee estava se preparando para suas cerimônias habituais, ainda pensando na batalha que havia perdido contra Haruto, sentindo-se profundamente agastado e humilhado pela derrota, quando um dos servos interrompeu seu pensamento dizendo: o rei ordenou que você convidasse Charlotte para a festa amanhã. O príncipe ficou surpreso e questionou: por que convidar uma menina do campo para uma reunião real? Ainda assim, essas eram as ordens do rei e ele não podia fazer nada. Assim, o dia terminou nesse estado de inquietação. No dia seguinte, como de costume, Charlotte entrou no quarto do irmão, mas desta vez suas mãos não estavam vazias. Ela trouxe comida e disse alegremente: vamos comer. E eles se sentaram juntos para desfrutar da refeição. Enquanto isso, seu segundo eu entrou, exausto e esgotado, reclamando: é injusto que você coma e viva sua vida com facilidade enquanto eu sou forçado a participar dessas cerimônias reais tediosas e enfrentar o rei arrogante todos os dias. Ele desabou na cama, chorando de cansaço e exaustão. Vendo seu estado, Charlotte ficou comovida e o consolou. Não se preocupe, eu irei acompanhá-lo à festa real e garantirei que você não se sinta entediado. Vamos brincar juntos e você comerá a melhor comida. Não tema nada. Haruto ficou surpreso e perguntou: por que você vai a este evento? Ela respondeu: o próprio príncipe me convidou, deixando Haruto ainda mais confuso, dizendo: qual poderia ser a razão para este convite repentino? Sinto que algo está errado. Determinado, ele decidiu monitorar o caminho que Charlotte tomaria para a festa. Como ele havia antecipado, no dia seguinte, Haruto descobriu diante dele um grupo de guardas do Palácio Real tramando uma conspiração, preparando um grande feitiço de invocação destinado a capturar Charlotte e matá-la. Ao vê-los, Haruto não hesitou e rapidamente se moveu para observar a situação de perto, disfarçando-se como um transeunte e questionando-os sobre suas ações. Sua presença e comportamento os deixaram inquietos. Eles o consideravam fraco, sem saber do poder mágico avassalador que ele possuía. Sem demora, ele os atingiu com um único golpe, derrubando-os todos no chão e continuou a combatê-los com magia implacável. Percebendo que não podiam vencê-lo, o líder lançou o feitiço de invocação preparado, chamando um exército de monstros esqueléticos, todos os quais atacaram Haruto de uma vez. Inicialmente incerto sobre como responder, ele revidou, matando-os, mas o número deles era esmagador. De repente, seu olhar caiu sobre a gema mágica que os controlava. Ele a agarrou e assumiu o controle, ordenando que os esqueletos atacassem os próprios feiticeiros. Quando um tentou resistir, Haruto também o dominou, e por fim, todos foram derrotados, jogados em uma vala comum, com Haruto ameaçando aniquilação caso não confessassem a verdade. Aterrorizado, o líder admitiu: nós apenas seguimos ordens. O objetivo era eliminar Charlotte e todas as tentativas anteriores de assassinato à família visavam matá-la. Quem nos atribuiu esta missão foi a rainha. Haruto ficou impactado com a gravidade da revelação. Que questão perigosa! Por que ela faria tudo isso? O líder explicou: a rainha deseja eliminar uma jovem como ela, pois ela possui uma energia mágica extraordinariamente poderosa. E quando ela crescer, ela superará a própria força da rainha, ameaçando sua posição e legado. Assim, ela busca removê-la enquanto ainda é jovem. Uma profunda preocupação por sua irmã encheu Haruto, levando-o a partir e voltar para casa, decidindo comparecer à festa pessoalmente com Charlotte em vez de seu duplicado, esforçando-se para evitar confronto com Lee, que ainda guardava ressentimento do duelo anterior. Ao finalmente chegarem ao reino, encontraram o pai de Haruto à espera deles. No momento em que saíram da carruagem, Charlotte correu pelo terreno descontroladamente enquanto Haruto se aproximava do pai e fazia uma pergunta estranha: o que você faria se descobrisse que a rainha pretende atacar Charlotte e deseja matá-la? Seu pai ficou surpreso. Essa é a mesma mensagem enviada ao Cavaleiro Negro ontem. Parece que Charlotte está realmente em perigo. Haruto decidiu: estou pronto para sacrificar minha vida para protegê-la ou qualquer membro da minha família. Fique tranquilo, não permitirei que nenhum mal lhe aconteça. Em sua mente, ele também sabia que devia finalmente buscar retribuição contra sua própria mãe, que o abandonou na floresta há 10 anos. Enquanto isso, no palácio, a rainha reuniu todos os seus guardas que se ajoelharam diante dela em terror e submissão, pois falharam em cumprir a tarefa designada, o assassinato de Charlotte. Enfurecida, ela lançou a bebida que segurava neles, exclamando: eu lhes dei mais do que chances suficientes para matar Charlotte, e ainda assim vocês falham em uma missão tão simples. Um dos guardas respondeu: tudo isso, infelizmente, é por causa do Cavaleiro Negro. Toda vez que tentamos matá-la, ele aparece e destrói nossos planos. Seu poder é imenso e não podemos enfrentá-lo. A rainha então empunhou a grande espada com a qual uma vez lutou contra o Rei Demônio, declarando:
Parece que eu mesma derrotarei o Cavaleiro Negro. Antes que pudesse continuar, o Cavaleiro Negro, em carne e osso, apareceu diante dela. Os guardas congelaram em admiração, mas com um único movimento e sua magia, ele os deixou inconscientes, deixando a rainha para enfrentar o Cavaleiro Negro sozinha. Ela não sentiu medo nem o subestimou, acreditando que ninguém poderia superá-la. Ela lançou os 3 feitiços mais fortes do reino contra ele. Ele não os evitou, mas absorveu cada um, sofrendo apenas um ferimento leve. A compostura da rainha começou a vacilar. Ela sacou sua espada para a verdadeira batalha. Enquanto ambos se preparavam, atacaram-se com força total, golpes à direita e à esquerda. A rainha inicialmente controlou o combate, dispersando habilmente seus ataques de todas as direções. No entanto, naquele momento crucial, Haruto recuperou sua consciência e força, contra-atacando ferozmente, derrubando a espada de sua mão. A rainha, chegando ao seu limite, tentou resistir e atacar novamente. Mas, em um movimento inesperado, Haruto criou um grande colar de contenção ao redor dela, imobilizando-a. Ela gritou com todas as suas forças, lutando em vão, completamente impotente. Haruto então avançou sobre ela com orgulho e autoridade, declarando: "É este o seu limite, Vossa Majestade? Acredito que isso mostrou a você a extensão de suas limitações e que você não é capaz de ser a rainha absoluta como presume. Preste atenção, se tentar desfazer o feitiço sobre essas correntes, elas explodirão instantaneamente e você morrerá." A rainha experimentou o pior momento de sua vida. Ainda assim, Haruto continuou: "Não se preocupe. Não é do meu interesse matá-la agora, mas cuidado, este colar permanecerá em seu pescoço para sempre. Se você sequer tentar me prejudicar ou trair minha confiança, saberei como puni-la, talvez até tirando sua vida, e então descansarei. Também ouvi que você pretendia matar a criança, Charlotte. Se tentar machucá-la, saiba que este será seu momento final, entendeu?" Com isso, ele a deixou para trás e saiu do palácio com o máximo de orgulho e dignidade. Que Haruto impressionante! Que poder formidável e presença imponente! A rainha percebeu que sua força era insuficiente para confrontá-lo e com esse poder ele poderia conquistar todo o reino. O tempo passou e 5 anos se passaram desde aqueles eventos. As crianças cresceram, e nesse tempo, vemos Haruto com Charlotte e Lena brincando na neve, tomados de alegria e felicidade, e percebemos que Haruto agora tinha atingido a idade de 15 anos. Ele se lembra que a última vez que enfrentou a rainha passou sem problemas. Nenhum ataque havia ocorrido contra Charlotte e nada incomum havia acontecido desde então. Os 3 estavam rindo e aproveitando seu tempo livremente. O ar estava cheio de paz e alegria. Depois de um tempo, o pai de Haruto o chamou e ele foi cumprimentá-lo e conversar com ele por um curto período. No entanto, seu pai o surpreendeu com uma notícia que ele nunca esperava, dizendo: "Quero que você se prepare, pois este é seu último mês conosco." Uma convocação chegou da escola de magia. A partir do próximo mês, você irá diretamente para a Academia Real na cidade para aprimorar suas habilidades lá. Haruto ficou chocado, respondendo: "Mas eu nunca quis entrar nessa escola nem desejo conhecer ninguém lá." Ele sentou-se pensando por um momento, então virou-se para a mesa do pai e disse firmemente: "Não, eu não vou para a escola de magia." Seu pai respondeu severamente: "Esta não é sua escolha, meu filho. A decisão veio do reino e os documentos necessários já foram preparados. Não há outra solução, e não se preocupe, o próprio príncipe Lee solicitou a sua presença. Você deve acompanhá-lo, estar próximo a ele e formar amizades lá." Seu pai continuou: "Para facilitar as coisas para você, será permitido levar um acompanhante com você para a academia, alguém para ajudá-lo. E quero que você escolha um parceiro adequado, mas fique longe da Lena. Ela é imprudente e não pode te apoiar nesta missão." Enquanto o pai ainda falava, a mãe entrou na sala com entusiasmo dizendo: "Eu serei sua companheira. Eu vou te apoiar, cozinhar suas refeições favoritas e cuidar de você mais do que qualquer outra pessoa." Mas Haruto recusou: "Ainda sou uma criança, mãe? Sou um homem forte e posso confiar em mim mesmo. Vou encontrar outra pessoa para me acompanhar." Então ele os deixou e voltou para o seu quarto, onde falou com seu duplicado: "Escute, você é quem vai para a academia no meu lugar." "Eu não quero participar e não me importo com nada disso." Seu duplicado respondeu zombeteiramente: "Você está sonhando? Não há como eu ir para aquela escola chata e terrível. Esse é o seu problema, não o meu. E se eu for forçado a ir todos os dias, só vou te causar problemas." Haruto ficou atônito com a resposta e disse: "Você é realmente uma cópia inútil." Após uma longa discussão, eles finalmente concordaram em alternar, cada um frequentando a academia a cada 2 dias. E assim, a questão foi resolvida. No dia seguinte, Haruto começou a pensar em escolher o companheiro certo. Ele se sentou com Charlotte e Lena para discutir quem poderia ajudá-lo lá. Mas Charlotte era muito jovem e seus pais nunca permitiriam que ela fosse, então Haruto não encontrou solução. Ele os deixou e vagou pela estrada, sua mente pesada com o fardo de escolher alguém para acompanhá-lo, pois até mesmo a jornada em si parecia pesada, e ele precisava de alguém alegre para aliviá-la para ele. Enquanto vagava perto das fronteiras da cidade, ele não conseguiu encontrar nenhum amigo adequado e procurou o dia todo em vão.
Naquele exato momento, um grupo de aventureiros estava lutando contra um enorme dragão de gelo. A princípio, o dragão estava pacífico e não queria lutar ou ferir ninguém, mas os humanos foram implacáveis e o atacaram com força total, ferindo-o gravemente, forçando-o a se defender. Quando o pai de Haruto soube disso, chamou Haruto e Lena para lhes contar o que aconteceu, dizendo: "Sinto que este dragão se assemelha a você. Talvez ele tenha a capacidade de se transformar em forma humana." Lena respondeu: "Este não é um dragão comum. É um dragão mágico poderoso, velho em anos, mas que se escondeu todo esse tempo." Haruto disse: "Muito bem. Vamos lidar com isso. Eu vou salvá-lo e formar uma aliança com ele." E assim Haruto e Lena partiram. Haruto vestiu a armadura do Cavaleiro Negro e começou a inspecionar a área através de telas de monitoramento mágico, apenas para descobrir que outro grupo de aventureiros estava indo lá para matar o dragão. Haruto se moveu a uma velocidade incrível, chegando antes deles, derrubando-os com um único golpe, e então ficou de pé na frente deles para proteger o dragão de sua violência. Haruto falou com o dragão: "Quem é você? Por que esses aventureiros estão atacando você?" Então, revelou sua verdadeira forma, uma garota quieta e retraída, que começou a contar-lhe tudo desde o início. "Nunca amei guerras ou batalhas. Sempre fui calmo, evitando conflitos. Escolhi uma caverna adequada para viver em solidão, até que um dia, um aventureiro deixou um livro lá. Comecei a lê-lo até decidir tomar forma humana e sair para encontrar mais livros. De tempos em tempos, eu saía, reunia novos livros e voltava para lê-los até construir uma enorme biblioteca. Mas infelizmente, há poucos dias, um grupo de aventureiros entrou na minha caverna para descansar e quando me viram lá dentro, me atacaram, tentaram me matar e até queimaram todos os livros que eu tinha lido. Então, não tive escolha a não ser me defender. Mesmo assim, fui ferida e ainda assim eles se recusaram a me deixar em paz." O menino ficou realmente comovido com a história dela e ofereceu-lhe um lugar para viver com eles, assegurando-lhe que seria mais seguro. "Lina é igual a você. Ela vive conosco há mais de 15 anos e ninguém jamais a machucou. Estou certa de que, se você vier, todos a receberão calorosamente." A garota concordou com a oferta dele, mas com uma condição: que ele lhe fornecesse muitos livros para ler. Haruto aceitou imediatamente, e a garota se transformou em sua forma humana. Sua beleza radiante como a lua, ela olhou para ele, seus olhos brilhando, e disse: "Dê-me um nome bonito que combine comigo." Sem hesitar, Haruto a chamou de Lisa. Então, ambos partiram juntos de volta para casa. Haruto e Lisa voaram pelos céus enquanto Lina, incapaz de voar, ficou correndo no chão, esforçando-se para acompanhá-los. O ciúme invadiu seu coração, pois temia que Haruto pudesse se apaixonar por Lisa e preferi-la. A rivalidade entre garotas. Será que começa agora? Depois de um tempo, eles chegaram em casa, onde Haruto apresentou Lisa ao seu pai. O pai a recebeu calorosamente e ela conheceu o resto da família, que ficou encantada com sua presença. Vários dias se passaram e Lisa se integrou perfeitamente a eles, até que a vida se tornou completamente harmoniosa. Eles até decidiram que ela se tornaria a tutora particular de magia de Charlotte, já que o poder mágico de Lisa era extraordinário. De fato, no dia seguinte, Lisa começou a ensinar magia a Charlotte. Embora a magia de Lisa fosse água e a de Charlotte fosse fogo, ela ainda conseguiu mostrar-lhe como criar uma grande bola de fogo ardente. Charlotte estava emocionada com sua conquista, chamando seu irmão para ver, e Haruto ficou muito feliz com o progresso de sua irmã. Todos estavam cheios de felicidade. Mais tarde, Haruto sentou-se contemplando quem deveria ser seu companheiro para a academia. No início, ele não sabia quem escolher, mas agora a resposta estava clara como o dia. Lisa era a pessoa perfeita, e assim Haruto pediu a ela para ser sua parceira, aquela que o apoiaria durante seus estudos, pois ela era a mais adequada para a tarefa. E claro, a garota não hesitou por um único momento. Ela aceitou instantaneamente, sem objeção ou sequer uma única pergunta. No dia seguinte, Haruto e Lisa começaram a se preparar para a jornada. Haruto informou ao pai que estava pronto para partir em direção à capital real, e seu pai se despediu dele com esperanças de sucesso e boa sorte. Ao contrário dele, Lina estava profundamente chateada por Haruto ter escolhido Liza em vez dela. Naquele exato momento, Charlotte interveio e disse ao irmão para continuar em seu caminho sem preocupações, assegurando-lhe que ela cuidaria de Lina. Enquanto isso, uma mensagem chegou ao real palácio informando que Haruto estava a caminho da academia. Marianne foi imediatamente ao seu irmão, questionando-o sobre o motivo de solicitar a admissão de Haruto e qual era sua verdadeira intenção. Ele respondeu que desejava descobrir o segredo por trás do poder avassalador de Haruto, pois tinha certeza de que a força de Haruto era diferente de tudo que ele já havia encontrado antes e que certamente não era apenas do segundo nível como todos afirmavam. Sua irmã riu e disse a ele: "Parece que você abandonou sua arrogância e se tornou mais humano, se importando o suficiente para observar outra pessoa."
É assim que você realmente se tornou mais forte, pois Haruto sempre consegue provocar todos ao seu redor. Os dois então falaram sobre o estado do reino, particularmente sobre o aparecimento de um grupo misterioso que ameaçava sua segurança. Este grupo estava se preparando para a ressurreição do Demônio das Trevas, um evento que traria uma grande catástrofe ao mundo. O que era ainda mais estranho era que quem os financiava com vastas quantias de riqueza era uma pessoa extremamente rica e influente. E os dois suspeitavam que a mãe deles, a rainha, estava por trás de tudo, especialmente porque sua aparência havia mudado drasticamente. Desde que o colar apareceu em seu pescoço, seu comportamento se tornou estranho e incompreensível e ninguém sabia o verdadeiro propósito ou função do colar. Marianne continuou dizendo: "Eu sei que o que estou prestes a dizer pode parecer insano, mas sinto que Haruto é o único capaz de salvar o reino e explicar precisamente o que está acontecendo nele." No entanto, o príncipe respondeu: "Não exagere. Você está superestimando as coisas. Haruto é forte, sem dúvida, mas não a tal ponto. Tenho certeza de que o único capaz disso é o Cavaleiro Negro." Nesse momento, a rainha entrou. Quando seus filhos a viram, congelaram de inquietação e ficaram em silêncio. No entanto, ela agiu naturalmente, dizendo que não tinha a intenção de escutar, mas que os ouviu por acaso. Ela então se moveu em direção à filha com agitação intensa. De repente, a rainha se transformou, agarrando a filha pelo pescoço e levantando-a no ar, seus olhos ardendo de fúria enquanto rosnava. "O que você está olhando? O colar em volta do meu pescoço? É isso? Por que você está tão preocupada com isso? E deixe-me deixar uma coisa clara. Este colar não significa que estou enfraquecida. Eu sou a feiticeira mais forte do reino e ninguém jamais me derrotará. Vou te mostrar isso em breve." Sua filha estava à beira da morte em seu aperto, até que Lai gritou com raiva para que ela a soltasse. A rainha a lançou ao chão e Marianne arfou desesperadamente por ar. Com uma voz fria, a rainha disse: "Está com raiva?" "Eu estava apenas brincando." Uma piada terrível, de fato, pois ela quase matou a própria filha. Então ela se virou para Lai com fúria, dizendo: "Ouvi você falando de um garoto chamado Haruto. Ele parece muito forte. Quero que você se aproxime dele, torne-se seu amigo e descubra todas as informações que puder." Assim, a suspeita cresceu no coração da rainha de que Haruto poderia ser o Cavaleiro Negro, e tal pensamento era um presságio sombrio. No dia seguinte, Haruto foi visto em sua casa na floresta, quando Charlotte se aproximou e perguntou: "Por que você está aqui e não viajando para a capital?" Ele a tranquilizou, dizendo: "Não se preocupe. Para mim, viajar se tornou questão de segundos. Eu criei um portal mágico conectado a esta casa e posso voltar em meros momentos." Ele cumprimentou sua irmã e todos, e então, junto com Liza, passou pelo portal. Em um instante, eles se encontraram diante dos portões da capital, deixando o portal escondido no fundo da floresta para que ninguém pudesse descobrir seu segredo. Naquele momento, Haruto ouviu o som de rodas de carruagem correndo a grande velocidade. Quando olhou por cima da colina, viu um touro enorme perseguindo uma carruagem cheia de pessoas. Sem hesitar, ele se transformou no Cavaleiro Negro para ajudá-los. Enquanto isso, uma jovem dentro da carruagem tentava proteger seus companheiros, mesmo ao custo de sua vida. Mas o touro era muito mais forte do que ela. Ele a derrubou, e quando estava prestes a pisoteá-la, o Cavaleiro Negro se colocou diante dele com ira e a salvou. Com um único golpe poderoso, ele derrubou a besta inconsciente. A garota agradeceu a Haruto por salvá-la e a todos que estavam com ela. Quando Haruto percebeu que ela estava com dor, ele usou magia de cura para curar todos os seus ferimentos. A garota então percebeu que estava diante de um poder além do comum, uma magia extraordinária e única. O tempo passou e Haruto partiu, mas Lisa disse: "Sinto que essa garota é estranha, não é normal. A energia que senti dela era diferente. Algo nela é incomum." Haruto não deu importância, confiante de que não a encontraria novamente. Mais tarde, Haruto chegou à capital, entrou na cidade na academia e recebeu um quarto espaçoso e bonito. No entanto, para ele, parecia nada mais do que uma prisão, pois não desejava permanecer ali e ansiava por voltar para casa. Ele completou todos os procedimentos de registro, sombrio e desanimado, e então voltou para sua casa na floresta. Quando sua irmã o viu, perguntou alegremente: "Então, como foi seu primeiro dia?" Haruto contou tudo o que havia acontecido, e ela lhe disse: "Quero ir com você para a capital. Quero me divertir um pouco. Estou cansado de estar aqui. Por favor, leve-me com você." Haruto concordou. Na capital, Charlotte designou Liza e Lina para ficarem juntas enquanto ela e Haruto saíam para explorar a cidade. Eles visitaram todos os pontos turísticos e aproveitaram o tempo juntos. Enquanto caminhava, Charlotte acidentalmente esbarrou em uma garota que acabou sendo a mesma que Haruto havia salvado mais cedo naquela manhã, mas ela não o reconheceu, pois ele estava usando a armadura do Cavaleiro Negro. Ainda assim, ela ficou desconfiada e perguntou: "Já nos encontramos antes?" "Sua aura mágica me parece familiar." Haruto negou, respondendo: "Não, esta é a primeira vez que eu a vejo." A garota pediu desculpas e foi embora. Charlotte então disse: "Sinto que essa garota é estranha e sua magia é diferente."
Isso foi exatamente o que Lisa havia dito sobre a mesma garota. A dúvida começou a surgir na mente de Haruto e as coisas pareciam longe de ser promissoras. No dia seguinte, o primeiro dia oficial de Haruto na academia, começou com exames para confirmar sua admissão e determinar se ele seria aceito. Aceito formalmente. Haruto resolveu falhar em todos os testes deliberadamente para ser rejeitado e voltar para a cidade. Ele entrou na sala de exames tenso e com medo do sucesso. Quando o exame começou, um dos instrutores entregou a Haruto sua prova, e ele percebeu como as perguntas eram fáceis. Ele poderia tê-las respondido sem esforço, mas deliberadamente escreveu respostas aleatórias e incorretas para falhar. No entanto, quando ele chegou à sessão sobre magia antiga, lembrou-se de seu amor por estudar magia e sua paixão por ler sobre isso. Então ele escreveu as respostas corretas como as havia memorizado. Haruto estava prestes a alterá-las para respostas erradas, mas antes que pudesse, o instrutor disse: "Seu tempo acabou", e arrancou o papel de suas mãos. Ele então lhe disse: "Agora é hora de medir seu nível mágico." Haruto respondeu: "Meu nível é apenas 2, nem vale a pena medir." Mas o instrutor o assegurou: "Não se preocupe, isso é apenas rotina. Todos devem ser medidos." Imediatamente o levaram para o escritório onde o professor responsável por ele aguardava, ouvindo sua voz enquanto o recebia. Haruto ainda não tinha visto seu rosto, mas quando olhou para baixo, a encontrou bem diante dele. Em seus pensamentos ele refletiu: como ela é uma professora, parece que simplesmente caiu do bolso de alguém. Ninguém a pega ou anota. Mas a professora possuía o poder de ler mentes e sabia exatamente o que ele estava pensando. Com raiva, ela o confrontou: "Se você acha que vai passar no meu teste facilmente, está sonhando. Estou certa de que vamos expulsá-lo da academia no momento em que eu ler suas respostas." Ela pensou que estava o intimidando, mas mal sabia ela que esse era o objetivo dele desde o início. No entanto, quando leu as respostas de Haruto, ficou completamente chocada. Ela disse a ele: "Venha agora, precisamos medir seu poder mágico." Quando Haruto colocou a mão sobre o cristal, o inesperado ocorreu diante dos olhos de todos. Uma luz ofuscante rompeu de dentro. Seu poder era tão imenso que o cristal não pôde suportá-lo e se despedaçou. A sala inteira ficou em descrença, pois ninguém havia antecipado uma demonstração de força tão avassaladora. O professor, espantado além das palavras, declarou: "Sua magia supera o próprio cristal. Você é realmente extraordinário." Ela também percebeu que Haruto havia escrito as respostas exatas encontradas em seu livro sobre magia antiga, pois ela mesma era a autora do livro que ele havia estudado. Dominada pela admiração, ela lhe disse: "A partir de hoje, você é oficialmente um dos alunos da academia. E mais, eu pessoalmente o adicionarei ao meu grupo e assumirei a responsabilidade por sua educação. Enquanto você estiver comigo, ninguém ousará incomodá-lo." E assim, a situação se inverteu. Em vez de ser expulso como desejava, Haruto estava ainda mais ligado à academia. Que começo, de fato. Uma que prometia apenas destruição nos dias que viriam. Dias se passaram até que o primeiro dia de aula finalmente chegou. Naquele dia, era o duplicado de Haruto que compareceria em seu lugar. No entanto, o garoto sentia apenas um profundo tédio e uma pesada depressão. Ele não queria ir de jeito nenhum. Como Charlotte sabia que ele não possuía nenhum poder mágico, ela lhe deu uma pistola para que pudesse se defender caso alguém tentasse machucá-lo. Ela também tentou encorajá-lo e confortá-lo, assegurando-lhe que o dia passaria rapidamente e ele mal o sentiria. De fato, o garoto ouviu suas palavras e partiu para a academia. Ele passou o dia como de costume, e assim que terminou, apressou-se para voltar para casa e encontrar conforto novamente. Mas no caminho de volta da escola, ele encontrou um jovem nobre arrogante e pomposo discutindo com uma garota simplesmente porque ela havia passado sem se curvar ou oferecer-lhe respeito. Ele gritou para ela: "Ajoelhe-se, garota! De agora em diante, sempre que me vir, você se ajoelhará ou nunca a perdoarei." Esse jovem, como descobrimos, chamava-se Schneider, diretor da Academia de Magia. Arrogante até o âmago, ele tratava todos ao seu redor como meros servos. Quando viu o duplicado de Haruto não se curvar para ele também, imediatamente o confrontou. O duplicado de Haruto tentou mentir, dizendo: "Estou cansado, cara, então não percebi." Mas sua atuação ruim era óbvia. Furioso, Schneider lançou um feitiço poderoso, tão forte que apenas o matou. Ainda assim, para choque de Schneider, o duplicado se levantou como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, o garoto fingiu estar com dor, esperando escapar desse nobre arrogante e voltar para casa. Mas Schneider insistiu em acabar com ele. Encurralado e desesperado, o duplicado de Haruto sacou a pistola que Charlotte lhe dera e atirou, acertando Schneider no ombro. Ele então correu para casa e contou tudo a Haruto, tremendo de medo das consequências. Antes que pudesse terminar, um dos seguidores de Schneider apareceu de repente, entregando a Haruto uma carta, uma convocação oficial para um duelo real contra Schneider para recuperar sua honra. A princípio, Haruto considerou desistir, mas a garota o alertou que isso desonraria sua família e traria apenas humilhação.
Sem outra escolha, Haruto aceitou o desafio. Depois que a garota partiu, Haruto começou a monitorá-la através de sua tela de vigilância. Ele a viu encontrar uma garota de cabelos brancos e sair juntas. Ele continuou assistindo enquanto elas chegavam a Schneider. Lá, na frente de todos, a garota abaixou a cabeça e disse: "Sinto muito, meu senhor. Tudo o que aconteceu foi por minha causa. Por favor, não causem mais problemas. Deixem Haruto em paz, eu imploro." Mas Schneider, arrogante e impiedoso, decidiu puni-la da maneira mais dura e humilhante diante de todos. A garota suportou a desgraça, e Haruto não conseguiu mais se controlar. Ele não podia suportar mais. Imediatamente, ele vestiu a máscara do Cavaleiro Negro e partiu em direção a eles. Quando chegou, mergulhou todo o lugar na escuridão e confrontou Schneider. Dominado pela raiva, ele colocou um poderoso selo mágico no ombro de Schneider, o mesmo atingido pela bala, e declarou: "Esta é a sua punição por todos os estudantes inocentes que você atormentou sem motivo. Saiba que este selo será a sua maldição. Ele irá atormentá-lo pelo resto da sua vida. Quanto mais tentar removê-lo, maior será a dor, e ele nunca o deixará. Vamos ver como você intimida os outros depois de hoje." Então ele resgatou a garota. Deixou Schneider gritando de agonia e desapareceu na noite. Schneider, consumido pela dor e humilhação, jurou vingar-se do Cavaleiro Negro, custasse o que custasse. Assim, o dia chegou ao fim. Na manhã seguinte, quando Haruto foi à academia, encontrou todos os professores e alunos esperando por ele. Eles estavam espantados. Ele foi o único que já enfrentou Schneider e o derrotou com um único golpe. A cada passo que dava, sussurros o seguiam. A pressão o sobrecarregou e ele rapidamente tentou escapar dos olhares. Mas o destino foi cruel. Ele correu direto para sua professora Thalia. Sorrindo, ela disse: "A propósito, você foi magnífico ontem. Já escolheu a especialização que deseja estudar?" Haruto admitiu que ainda não sabia quais especializações existiam na academia. Então Thalia explicou: "Ouça bem, garoto, a academia é dividida em duas divisões. A primeira é a divisão de artes marciais. Ela se concentra na força física, treinamento de combate e duelos. Dela, você se forma como cavaleiro. A segunda é a divisão de energia mágica. Lá você aprende as artes da magia, refina suas habilidades e até cria novos feitiços. A partir dele, você se forma como um grande mago." Ela então revelou que estava encarregada da divisão mágica e desejava que ele se juntasse à sua equipe. Haruto estava dividido, incapaz de decidir entre os dois caminhos. De repente, uma voz o chamou. Era Lai, aproximando-se com entusiasmo. No entanto, Haruto não o via há 5 anos e não o reconheceu. Ele o dispensou friamente, até afastando sua mão. Naquele momento, sua irmã Marion apareceu. Haruto a reconheceu e, através dela, soube que o garoto à sua frente não era outro senão o príncipe Lai. Deixando-os, Marion perguntou a Haruto qual divisão ele havia escolhido. Ele admitiu que ainda estava indeciso, mas sentia-se inclinado para a divisão de energia mágica, prometendo tomar sua decisão final dentro de 2 dias. Enquanto conversavam, a garota de cabelos brancos se aproximou de Haruto. "Venha comigo. Preciso falar com você sobre algo importante", ela disse. Uma vez a sós, ela perguntou diretamente: "Não era você na academia ontem? Tenho certeza de que não era você. Nenhuma energia mágica fluía do corpo dele como flui de você agora." Percebendo que ela não era uma garota comum, Haruto lutou para mentir. Por fim ele admitiu: "Você está certa. Não era eu na academia ontem, mas não posso revelar mais detalhes." A garota sorriu com a honestidade dele. "Já que você me respondeu com sinceridade, a partir deste momento você será meu amigo mais querido. Eu vou permanecer ao seu lado em todos os lugares que você for." Aliviado, Haruto perguntou sobre ela. Ele não sabia nada sobre ela, nem mesmo seu nome. Ela respondeu: "Meu nome é Iris. Lembre-se bem, você pode precisar disso um dia." Então ela começou a contar sua história. "Sou apenas uma garota órfã comum. Muitas famílias me adotaram, mas cada uma me abandonou sem motivo. No final, fui deixada em um pequeno orfanato em uma aldeia distante. Cresci sem amigos, sem laços com ninguém. Por isso, quando atingi a maioridade, decidi entrar na academia de magia para escapar dessa vida miserável." Haruto sentiu simpatia por ela. "Não se preocupe", ele disse. "De agora em diante estarei ao seu lado." A conversa deles terminou ali. Enquanto isso, Charlotte, tomada pela preocupação com seu irmão, decidiu usar um portal mágico para visitar a academia, deixando Lisa e Lena conversando juntas. Enquanto conversavam, Lisa perguntou: "Conte-me sobre sua vida, onde você estava e o que fazia antes de se juntar a Haruto." Lena começou seu relato. "Eu fui uma vez um lobo mágico leal ao Rei das Trevas. Ao contrário de todos os outros reis das trevas, ele sozinho protegeu a humanidade e manteve o mal afastado. Mas um dia, ele foi forçado a se sacrificar para deter uma grande ameaça que teria aniquilado a humanidade. Desde aquele dia, desejei apenas o seu retorno, seja como ele mesmo ou como um humano comum, desprovido de todo o poder." Lisa, impressionada, perguntou curiosamente qual era o nome dele. A resposta chocante veio. O nome dele era Iris. Meu Deus, isso poderia estar ligado ao novo amigo de Haruto, Iris. Só o tempo diria.
Voltando a Haruto e Iris, encontramos eles indo escolher seus cursos de estudo. Mas quando Haruto abriu seu quarto, ficou surpreso ao encontrar Charlotte esperando por ele. Ela, por sua vez, ficou surpresa ao ver Iris com ele. As duas garotas se apresentaram calorosamente. Charlotte ficou encantada. Seu irmão finalmente tinha uma amiga e não estaria mais sozinho. Uma vez tranquilizada, ela se despediu dele e voltou para casa. E assim o dia terminou. No segundo dia, foi a vez do duplicado de Haruto ir para a academia. Então ele vestiu suas roupas, preparou-se e partiu para lá, onde seu nível foi determinado como classe intermediária. E ele não foi promovido para a classe da elite, o que, é claro, não significava muito para ele. Então ele entrou em sua nova sala de aula, e naquele momento todos os alunos e até o professor ficaram chocados e não podiam acreditar como Haruto, aquele que havia derrotado Schneider com um único golpe, poderia ser colocado na classe intermediária. No entanto, o duplicado tentou ignorar os olhares e voltou para sentar-se na última cadeira da sala, quando o professor lhes disse: "Não se preocupem, pois vocês ainda têm uma chance de serem promovidos para a classe de elite, e essa chance é hoje através de um exame surpresa. E quem alcançar a pontuação mais alta será transferido para a classe de elite, enquanto o mais baixo entre vocês será expulso da academia ou transferido para a classe dos fracos." E aqui Haruto disse para si mesmo: "A oportunidade veio até mim por si só. Tudo o que tenho que fazer é falhar no exame, e assim eles ficarão convencidos de que sou um fracasso e me expulsarão da academia." De fato, ele pegou a prova e começou a responder, e para aperfeiçoar seu plano sem levantar suspeitas, ele respondeu algumas perguntas corretamente para que ninguém duvidasse dele. E no final, parecia que ele tinha passado com uma pontuação muito baixa, tornando-o o mais baixo da classe, e ninguém suspeitou que ele estava respondendo incorretamente de propósito. Depois, os resultados apareceram e o choque atingiu a todos, pois não podiam acreditar que toda a turma havia falhado de tal maneira que todos receberam 20%. Enquanto o melhor entre eles era Haruto, que havia alcançado 60%. Assim, ele ascenderia à classe de elite, o que foi um tremendo choque para ele, enquanto dizia para si mesmo: "Será que estou realmente destinado a nunca falhar?" Mais uma vez eu me levantei. Depois ele os deixou, e foi para a classe de elite, onde tanto Iris quanto Lai o aguardavam, e quando o viram, ficaram radiantes com a sua presença. E o acolheram na academia, até que a professora entrou, sentou-se em seu lugar e começou a primeira aula, onde a professora começou a falar, dizendo: "Hoje falaremos sobre os elementos da natureza que cada um de vocês possui." E ela começou com Iris e pediu que revelasse seu elemento através do cristal, onde todos ficaram surpresos quando o resultado apareceu, que a garota possuía todos os 5 elementos, algo extremamente raro, a ponto de ela parecer quase como uma rainha das trevas, embora ainda não tivessem certeza disso. O tempo passou rapidamente, e após a aula terminar, Haruto foi com Iris ao laboratório da professora Taria. E assim que chegaram lá e falaram com ela, ouviram a voz do assistente dela gritando dentro do laboratório. E quando entraram para ver o que estava acontecendo, ficaram todos chocados ao encontrar o corpo de Schneider deitado diante deles. Todos estavam inquietos, mas o professor disse a eles: "Não se preocupem, ele apenas desmaiou, pois Schneider veio até mim ontem, pedindo-me para desfazer um estranho selo mágico em seu ombro, e eu tentei de tudo, e conduzi todas as minhas pesquisas, mas não consegui quebrá-lo, e por causa da dor intensa que ele sentiu, ele desmaiou agora. No entanto, sinto algo estranho, pois notei que este selo é um dos antigos selos mágicos, já que toda magia moderna deve fazer uso de um dos elementos naturais. No entanto, esta magia é feita de cubos de barreira, que existem apenas na magia antiga." Aqui, Haruto ficou chocado com o que ouviu e disse para si mesmo: "Parece que este professor vai me alcançar no final." E sua tensão aumentou ainda mais quando Schneider acordou. E o professor perguntou a ele: "Quem te selou com este encantamento?" Ao que ele respondeu: "O Cavaleiro Negro." Naquele momento, o professor começou a pensar e voltou seu olhar para Haruto, dizendo: "Ouvi dizer que a primeira vez que este Cavaleiro Negro apareceu foi na sua cidade, Haruto. E agora que você veio aqui, ele apareceu novamente. Então, qual é exatamente a razão? Você tem uma explicação lógica para isso ou não?" Haruto começou a se justificar com palavras hesitantes, sem saber o que dizer, mas Taria não acreditou nele, insistindo que ele tinha informações sobre o Cavaleiro Negro que estava escondendo, ou que ele era o próprio Cavaleiro Negro. Naquele momento, o verdadeiro Haruto estava assistindo ao que acontecia através das telas de vigilância, e decidiu intervir rapidamente para salvar a situação. Então, ele apareceu no momento certo na forma do Cavaleiro Negro para dissipar as suspeitas lançadas sobre ele, e entrou. E assim que a professora o viu, quase perdeu os sentidos, sem conseguir acreditar nos próprios olhos, e pediu-lhe que permanecesse com ela no laboratório para que pudesse aprender mais sobre ele, ou conduzir experimentos sobre ele para descobrir o segredo de seu poder. Mas ele recusou e virou-se para sair. No entanto, Taria o prendeu com um encantamento mágico e disse: "Não deixarei você sair deste lugar antes de saber exatamente quem você é." Mas ele se libertou dela com facilidade e lançou sobre ela uma maldição que a congelou no lugar para que ela não pudesse mais se mover. E ele disse a ela:
Este é o seu castigo, velha, pelo que você fez, e a última coisa que direi é que não conheço aquele garoto inútil nem tenho qualquer relação com ele, referindo-se ao seu duplicado Haruto. Assim, ele provou a todos que não tinha relação com o Cavaleiro Negro. Então partiu, e após sua partida, o encantamento sobre a professora se desfez. Então, ela desviou sua atenção do Cavaleiro Negro e decidiu continuar sua vida sem ele. Enquanto isso, Schneider estava em um estado de extrema raiva, sentindo-se impotente e humilhado, pois no dia seguinte seria seu duelo com Haruto, e por causa de sua lesão, ele seria forçado a se retirar do duelo, o que lhe traria grande desonra. E para se livrar dessa situação, ele contratou uma gangue de assassinos, dando-lhes as descrições de Haruto e de todos que estavam com ele e até mesmo sua localização, e ordenou que os aniquilassem completamente e não deixassem nenhum vivo, dizendo a eles: "Quero que queimem tudo até o chão." De fato, eles o obedeceram e se dirigiram ao endereço, e eram muitos, mas curiosamente, sempre que se aproximavam do laboratório, eram repelidos por uma força misteriosa. Sim, era a barreira que Haruto havia criado para protegê-los. De repente, uma porta mágica apareceu diante deles, e quando um deles ousou abri-la, a porta o puxou e ele desapareceu sem deixar rastro, aterrorizando o resto, e eles continuaram a golpear a porta muitas vezes, mas ela absorveu toda a sua força sem qualquer efeito. Então, de repente, dezenas de portas apareceram ao redor deles em todas as direções, e cada porta puxou um dos membros da gangue e desapareceu até que a grande surpresa ocorreu, pois das portas começaram a emergir múltiplos duplicados do Cavaleiro Negro, e entre eles, o próprio Haruto apareceu, que capturou o líder da gangue e o golpeou ferozmente, até que ele revelasse quem os havia encarregado dessa tarefa. Então ele os levou todos e foi até Schneider, e assim que Schneider o viu, foi tomado de terror e negou que conhecia a gangue ou que já os tinha visto antes. No entanto, ele não sabia que Haruto o estava observando há muito tempo, e tinha gravado tudo o que ele havia dito. Schneider percebeu que seu fim havia chegado, então disse: "Já que este é o fim, vou mostrar-lhe meu verdadeiro poder." E aqui ele se injetou com uma substância estranha que transformou-o em uma besta selvagem monstruosa que ninguém ousava se aproximar, e Haruto ficou confuso, sem saber se deveria salvá-lo ou matá-lo. Mas quando a besta tentou agarrá-lo, Haruto usou a magia das barreiras e cortou sua mão. No entanto, a besta foi capaz de regenerá-la, mas a surpresa foi que cada vez que a besta se regenerava ou perdia uma parte do corpo, seu tamanho diminuía cada vez mais, e aqui uma ideia louca ocorreu a Haruto. E de repente, ele convocou espadas grandes e incontáveis e as lançou sobre ele de todas as direções, até que o monstro estivesse completamente exausto, e seu corpo continuasse a encolher até retornar à sua forma natural. Mas ele havia perdido a sanidade e começou a correr como um louco, e assim seu caso chegou ao fim. Assim, Haruto finalmente se livrou do perigo que ameaçava a ele e seus companheiros. Então ele foi verificar como eles estavam e os encontrou seguros e encontrou seu duplicado ainda dormindo. Então ele se sentou com ele e conversou um pouco, e eles se lembraram de suas vidas anteriores e concordaram que, apesar de tudo o que haviam suportado nesta vida, era muito melhor do que a vida anterior que não tinha valor. E ele ficou cheio de felicidade pelo que havia alcançado, e o dia terminou assim. No dia seguinte, vimos Charlotte reunindo seus companheiros na floresta como sempre fazia, e ela disse a eles: "Devemos intensificar nossa vigilância sobre Haruto para protegê-lo de qualquer perigo que possa enfrentá-lo, pois estaremos ao seu lado e nunca o abandonaremos." E naquele momento, Haruto os observava, rindo da inocência de sua irmã e do amor dela por ele, e ele tinha certeza de que, por causa de sua irmã, ele poderia fazer qualquer coisa, até mesmo se sacrificar apenas para vê-la segura e feliz, e assim o anime chegou ao fim. Então, não se esqueça de se inscrever e curtir, e adeus. No entanto, Taria o prendeu com um encantamento mágico e disse: "Não vou deixar você sair deste lugar antes de saber exatamente quem você é." Mas ele escapou dela com facilidade e lançou sobre ela uma maldição que a congelou no lugar para que ela não pudesse mais se mover. E ele disse a ela: "Este é o seu castigo, velha, pelo que você fez, e a última coisa que direi é que não conheço aquele garoto inútil nem tenho qualquer relação com ele", referindo-se ao seu duplicado Haruto. Assim, ele provou a todos que não tinha relação com o Cavaleiro Negro. Então partiu, e após sua partida, o encantamento sobre a professora se desfez. Então, ela desviou sua atenção do Cavaleiro Negro e decidiu continuar sua vida sem ele. Enquanto isso, Schneider estava em um estado de extrema raiva, sentindo-se impotente e humilhado, pois no dia seguinte seria seu duelo com Haruto, e por causa de seu ferimento, ele seria forçado a se retirar do duelo, o que lhe traria grande desonra. E para se livrar dessa situação, ele contratou uma gangue de assassinos, dando-lhes as descrições de Haruto e de todos que estavam com ele e até mesmo sua localização, e ordenou que os aniquilassem completamente e não deixassem nenhum vivo, dizendo-lhes: "Quero que queimem tudo até o chão." De fato, eles
Todos eles, e foi para Schneider. E assim que Schneider o viu, foi tomado pelo terror e negou que conhecia a gangue ou que já os tinha visto antes. No entanto, ele não sabia que Haruto o estava observando há muito tempo e tinha gravado tudo o que ele disse. Schneider percebeu que seu fim havia chegado, então disse: "Já que este é o fim, vou mostrar meu verdadeiro poder." E aqui ele se injetou com uma substância estranha que o transformou em uma besta selvagem monstruosa que ninguém ousava se aproximar. E Haruto ficou confuso, sem saber se deveria salvá-lo ou matá-lo. Mas quando a besta tentou agarrá-lo, Haruto usou a magia de barreiras e cortou sua mão. No entanto, a besta conseguiu regenerá-la. Mas a surpresa foi que, toda vez que a besta se regenerava ou perdia uma parte do corpo, seu tamanho diminuía cada vez mais. E então uma ideia louca ocorreu a Haruto, e de repente ele invocou espadas grandes e incontáveis e as lançou sobre ele de todas as direções até que o monstro ficou completamente exausto, e seu corpo continuou a encolher até que ele voltou à sua forma natural, mas ele havia perdido a sanidade e começou a correr como um louco. E assim, seu caso chegou ao fim. Assim, Haruto finalmente se livrou do perigo que ameaçava ele e seus companheiros. Então ele foi verificar como eles estavam e os encontrou seguros e encontrou seu duplicado ainda adormecido. Então ele se sentou com ele e conversou um pouco. E eles se lembraram de suas vidas anteriores e concordaram que, apesar de tudo o que haviam suportado nesta vida, era muito melhor do que a vida anterior que não tinha valor. E ele ficou cheio de felicidade pelo que havia alcançado e o dia terminou assim. No dia seguinte, vimos Charlotte reunindo seus companheiros na floresta como sempre fazia e ela disse a eles: "Devemos intensificar nossa vigilância sobre Haruto para protegê-lo de qualquer perigo que possa enfrentá-lo, pois estaremos ao seu lado e nunca o abandonaremos." E naquele momento, Haruto os observava, rindo da inocência de sua irmã e do amor dela por ele. E ele tinha certeza de que, por causa de sua irmã, ele poderia fazer qualquer coisa, até mesmo se sacrificar. Apenas para vê-la segura e feliz. E assim o anime chegou ao fim. Então não se esqueça de se inscrever e curtir. E adeus.